Uma boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui posicionados a levar a mensagem que consola e esclarece da doutrina espírita, a palavra tão necessária, os ensinamentos de Jesus, e também gostaria de me referir à grande obra do nosso patrono, Chico Xavier. Uma boa noite a todos. Com certeza, o que nós estamos fazendo aqui simplesmente é trazer o que já foi dito, o que já foi criado, mas tem que ser melhor divulgado. Não quero dizer com isso que nós somos os maiores propagandistas da doutrina e da palavra do nosso mestre amado. Mas, com certeza, uma coisa nós temos que dizer, para que nós estejamos aqui neste momento para divulgar a doutrina, tem que fazer um estudo, né? A pesquisa, estudar vários livros, comparações, constatações. Nós não estamos aqui para falar bobagem e nem podemos ter os achismos também. Pois bem, uma boa noite também a todos os nossos irmãos de outras cidades que estão juntamente conosco, como Dom Pedrito, Livramento, Pinheiro Machado, aqui em Candiota, Seival, aqui no Uruguai, como Aceguá, e há outras cidades aqui do Rio Grande do Sul que comparecem conosco, isso nos deixa muito felizes mesmo, e também irmãos de outras localidades do Brasil, que nos dão essa grata satisfação de que estão junto conosco, fazendo perguntas. Aliás, gostaríamos que houvesse mais questionamento, e como sempre falamos, se nós não soubermos, nós apontaremos e numa outra oportunidade nós traremos a resposta. Portanto, gostaria de dar uma boa noite a todos vocês, nossos patrocinadores, a todos vocês, ouvintes, como eu já falei, para que possamos juntos, quem sabe, dar um passo a mais na escala moral, espiritual e intelectual das nossas vidas, né? Portanto, meus irmãos, a partir desses momentos que aqui estamos, queremos também falar com Jesus e agradecer imensamente a oportunidade que o Mestre nos dá e que possa estar o Mestre à frente de todas as nossas iniciativas no que diz respeito à divulgação dessa doutrina maravilhosa. E também o nosso querido patrono, que se faz presente em todos os trabalhos que a casa possui, a fim de que possamos realmente atingir o objetivo pelo qual o programa e os trabalhos concernentes a cada um de nós, e com todos os grupos de estudo, possam alcançar uma população maior. Queremos, então, agradecer a presença mais uma vez e pedir a Jesus que ampare, abençoe e proteja todas as casas espíritas de Bagé, todos os profitentes das casas espíritas, que ampare todas as religiões, para que um dia possam realmente divulgar aquilo que Jesus trouxe para nós de verdade e que nós, não sei porquê, algumas coisas nos prendem, ainda não divulgamos como tem que ser, na verdade, ampla, né, de forma tranquila, clara, a palavra de Jesus. Mais uma vez, então, uma boa noite a todos e que a partir desse momento, mais uma vez eu peço a Jesus um amparo para todas as casas espíritas da nossa cidade e especialmente para nós. Vamos dar boa noite do nosso irmão Jones aqui, né, Jones? Dá uma boa noite para o pessoal. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Benjamin. Boa noite a todos os nossos amigos das redes sociais, Casa Espírita Chico Xavier, principalmente do nosso Facebook, Centro Espírita Chico Xavier Bagé. Qual é esse aí do Face? Do Face. E lembrando que depois nosso programa vai estar lá no YouTube também, Chico Xavier Bagé, fica lá com uma forma de ficar permanente, né? No Facebook é 30 dias, então lá a gente fica permanentemente com o nosso programa no YouTube. Antes de passar para o Benjamin, boa noite,
dá para fazer também um pedido do pessoal que está no Instagram, passar para o... Sim, Não é isso? exatamente. E convidando também o pessoal no Instagram, Casa Chico Xavier Bagé também, para estar lá presente. E são os três canais então, aí que nós temos junto à nossa Casa Espírita. Temos nas redes, então, para chegarem mais pessoas, né? Mais pessoas chegarem a gente. Então, convidamos a todos para estar presentes. E nós estamos muito felizes, né, Johnny, com a quantidade de pessoas que estão no Instagram, principalmente. Qual é o número que você me falou? O Instagram é Casa Chico Xavier Bagé. E o número de... Essa semana passamos dos 2.000 seguidores. Olha aí, mais de 2.000 seguidores. Nossa. Né? Chico agradece. Então, boa noite do nosso irmão Benjamin agora. Uma permissão de Jesus e de Chico Xavier, uma boa noite, Paulo, Jones e nossos queridos ouvintes e acompanhantes das redes sociais do Chico Xavier. E que tenhamos, na noite de hoje, um trabalho profícuo, um trabalho eficaz, muito proveitoso, que por sinal vai ter, até pelo tema, né? O tema que a gente se propõe a debater aqui. Inclusive, eu gostaria muito que quem nos assistisse ou que nos ouve, que formulasse suas questões, porque o tema é relevantíssimo e diz respeito a praticamente todas as pessoas. Que o tema de hoje é a formação da família, como se forma a família, os filhos e os pais, na visão, logicamente, espírita. Mas, Benjamin, mesmo nós sendo espíritas, né, ainda existe assim um vácuo com relação a uma profundidade maior, né, sobre a reencarnação. Né? E a reencarnação, gente, olha, a reencarnação, a vida reencarnatória, é uma dádiva de Deus. E nós temos que nos conscientizar da nossa realidade existencial. Da onde é que nós estamos vindo e agora, principalmente agora, o que nós temos que fazer, gente? Então, o termo reencarnação é primordial, nós temos que estudar a reencarnação, né? Profundamente a reencarnação, e nós procuramos, aqui na casa, pelo menos, né? Conscientizar as pessoas, porque, principalmente, Benjamin e Johnny, desses momentos da transição planetária, né? Uma transferência enorme de criatura, uma verdadeira varredura, milhões de espíritos estão sendo tirados da Terra e levados para esse planeta chamado Quiron. Né? Então, olha, meus irmãos, e eu acho até que deveria existir por parte das religiões, eu já digo da doutrina espírita, as casas espíritas, né? Não quero me meter no mérito da questão, mas nós tínhamos que nos entrosar melhor, né? Trocar mais ideias, fazer mais encontros sobre esses temas. Aqui em Bagé tem a UME, nós não somos filiados à UME, né? Mas a UME não é que seja um conselho. Eu sou uma criatura preocupada assim, com certos temas, Benjamin, que tu sabe, e reencarnação, minha gente. Poxa, o que nós estamos fazendo aqui? Benjamin vai falar agora sobre a família. Quem é a família? Por que desse encontro? Será que é uma coisa inopinada? É o acaso que nos reuniu? O Benjamin vai fazer um trabalho, como sempre, muito bem feito. Né? E o dia que as religiões, porque estão sabendo, as religiões estão sabendo, porque Jesus falou em reencarnação. Aquele célebre diálogo com Nicodemos, né? Eu não vou dizer aqui, mas procure no Novo Testamento, naquele diálogo, Jesus fala ali claramente a reencarnação. E outros temas também que não vou trazer aqui, porque o trabalho é do Benjamin, mas eu estou preocupadíssimo, mas eu sou um só. Benjamin é um só. Nós aqui brigamos, aqui na casa nós brigamos para que haja o esmiuçar das parábolas de Jesus, mas profundamente, lá no âmbito, lá dentro, né? Esmiuçar. Porque, me desculpa, não é falar das outras religiões, mas eles não explicam isso aí. Ficam na palavra velada, né? Como se fosse uma pedra em cima ali, não dá para ver o que tem embaixo. Bom, Benjamin, vamos em frente, Benjamin, então. Tá? Não, já que falasse reencarnação, evidentemente, esse é um tema
central do nosso trabalho, mesmo falando da família. Porque a família, queira ou não queira, tanto a família espiritual quanto a biológica, ou corporal, como Kardec chama, necessariamente precisa transpassar pela reencarnação. Com certeza. Né? E eu gostaria até, Paulo, aqui, usando o nosso trabalho da casa e mais especificamente, estritamente, o grupo de trabalho da Sheila, de sábado, que o trabalho de hoje é direcionado a ajudar também aquelas nossas queridas irmãs, das gurias que farão o trabalho no final agora do mês, aqui na casa. Então, hoje eu mandei uma mensagem para elas, né, no grupo, que elas acompanhassem, porque a gente teria algumas contribuições a dar, né? Com certeza. E depois eu vou colocar no grupo da Sheila um vídeo de trabalho magnífico, de esclarecimento muitíssimo importante para vocês, as gurias, aí a Luciana, a Miriam e a Carla, e os demais também, mas especialmente essas três que têm essa missão de trabalhar no final do mês. Só para esclarecer assim, a determinação que nós tivemos através de uma reunião, que sempre na última quinta-feira do mês, os grupos fariam o trabalho. 2 grupos já fizeram. E o próximo é a Sheila, né? A última quinta do mês. E bom proveito para vocês, né? E para nós todos, né? Porque o tema é, como eu disse, deveras importante, porque abrange todas as pessoas. Não há quem não esteja vivo ou que nasceu na Terra que não dependa de uma reencarnação e de uma família. Tá? Porque a família é a essência, digamos assim, a célula máter, é o resultado, é a síntese de 2 leis divinas, a lei da sociedade e a lei da solidariedade. Tá? É o estribo, né, da família, o esteio da formação da família, dessas 2 leis divinas. Muito bem. Mas o que vem a ser essa família que nós nos propomos a trabalhar hoje? É a família nossa. E por que a família? Por que existe família? Então aqui nós temos que falar diretamente com o fundamento da doutrina espírita, que nos diz que tem dois tipos de família. A chamada grande família, que é a família espiritual, onde todos os espíritos que têm afinidade, laços afetivos, amizade, eles se reúnem. Então a grande família espiritual, que é grande mesmo, elas se unem, esses espíritos se unem, como eu disse, por laços de amizade, por simpatia, por energias, tá? Ao longo dos tempos. Eu disse ao longo dos tempos. Quer dizer, vem junto em várias... Não, no plano espiritual, ainda existe a grande família dos espíritos que lá trabalham, né, que lá se formam, se estudam, evoluem, e quando tem que reencarnar, reencarnam na Terra, logicamente, numa família menor. E eu vou dizer por que as famílias aqui são menores, chamada família biológica ou corporal. Tá? Então, necessariamente, quem está na erraticidade, isto é, quem está ainda no mundo espiritual para reencarnar, por isso chama-se que ele está na erraticidade, ele necessita de um corpo biológico aqui na Terra. Então, aqui na Terra nós chamamos de família biológica, ou como Kardec denominou, a família corporal, que tem corpo, mas um corpo biológico, para diferenciar do corpo espiritual. Tá? Então nós temos essas 2 famílias. A grande família espiritual, que vem de longas datas, de longas jornadas,
e que se reúne, como diz, por afinidade, por laços afetivos, por amizade, etc. E quando eu tenho que reencarnar, ou quando esses espíritos têm que reencarnar, eles vão reencarnar numa família biológica compatível e necessária pela sua evolução. Tá, meninas? As meninas que estão do trabalho. Pela questão, por exemplo, uma delas, das questões previstas no livro dos Espíritos, a 132 e a 167, as duas, uma fala da encarnação e uma fala da reencarnação. Mas as duas têm o propósito de dizer que a reencarnação, isto é, a vinda ao corpo biológico, novamente, tem três propósitos que eu vou me valer de Chico Xavier. Então, Chico Xavier prescreveu, entre várias outras regras, três regrinhas, ou três elementos que compõem a reencarnação. Qual é o propósito da reencarnação em uma família? Logicamente. Família, eu já disse no início do trabalho, necessariamente porque tem que atender a lei da solidariedade, e lei da solidariedade significa a necessidade de vários seres humanos juntos, e a lei da solidariedade, isto é, a obrigação de se trabalhar. Muito bem. Então, quando eu tenho que reencarnar, aí é que está a questão. Quem é que decide reencarnar? Há necessidade de reencarnar enquanto os espíritos estiverem nas faixas da prova e expiação, que é a atual da Terra. E ainda mais, mesmo na fase agora próxima que a Terra alcançará da regeneração, também haverá necessidade de reencarnar. Por isso que Jesus disse, lá 2000 anos atrás, que aqui só permanecerão quem for mansos e pacíficos. Então, meus queridos e minhas queridas, tá? Tentemos ser o máximo que pudermos manso e pacífico para herdar a nova terra. Mas voltando, que Chico nos deu três elementos que justificam a reencarnação numa família. Nessa família biológica, composta normalmente por um pai, uma mãe, irmãos, ou pai, ou uma mãe, irmãos, enfim. Família significa dizer mais do que uma pessoa. Isso não é família. Quando tem mais do que uma família, uma pessoa, né, já é constituída, até legalmente, civilmente, uma família. Muito bem. Chico diz a função número 1, ou a finalidade número 1, para construir ou sedimentar o amor. Número 1. Que é aquilo que Jesus cansou de dizer. Até chegou ao máximo de dizer que nós temos que nos amar os inimigos. Muito bem. Então, o amor, que é, digamos assim, o elemento que transcende todo e qualquer planeta. É a medida de Deus. É o amor que transita em qualquer planeta do universo todo. Eu posso não mais precisar reencarnar, mas eu tenho que ter o amor para sair de um país para outro, perdão, de um planeta para outro, enfim, sair de uma esfera espiritual para outra. Então, o amor que nós vamos desenvolver ao longo do trabalho. O segundo elemento é próprio da terra de expiação e prova. A necessidade de eu encarnar ou reencarnar para aprendizagem, para aprender e experimentar. Fazer por isso aquilo que Chico Xavier dizia, que a Terra é um laboratório experimental. Aquilo que eu tenho que experimentar, toda atividade, toda ação que eu, espírito, antes de encarnar, me propus no chamado planejamento reencarnatório, eu tenho que vir à Terra praticar, exercitar.
E o terceiro elemento é o resgate. Resgate. Esse é muito importante. O resgate. É o pagamento de dívidas e o perdão de dívidas. Não é só eu pagar, mas também eu perdoar. Então, esses três elementos que nos conduzem ao trabalho de hoje. Então, eu reencarnei necessariamente, várias vezes, e reencarno, tantas vezes quanto for necessário, até eu sair do nível de prova e expiação e até mesmo da regeneração. Por isso que lá na questão 132 e a 167 do Livro dos Espíritos, diz que eu tenho que trabalhar, sim, aqui, para até chegar à luz, aquilo que Nicodemos perguntou a Jesus, o que devo fazer para alcançar os céus, ou a luz, Deus no caso, né? Que a resposta foi a reencarnação, mesmo que não seja nessa palavra reencarnação. Mas o que Jesus respondeu foi exatamente isso. E não como muitos credos têm, né? Com todo o respeito, e respeitamos, logicamente, a doutrina de cada um. Há quem doutrinas, né, que dizem que o espírito nasce o espírito lá na concepção, na fecundação e concepção. Outras dizem não, o espírito entra no corpo quando a criança nasce. No momento que nasceu, entra o espírito. Tudo bem, cada um tem a sua. Nós não. Espiritismo não. O espiritismo reencarna porque o espírito que reencarnou aqui já é velho, já existia em outras. Tanto é que muitos dos credos, Paulo, eu perguntei a tempos idos, né, tempos passados, a uma pessoa que era minha amiga, continua minha amiga, mas era da mesma religião que eu participava. E depois que eu virei espírita, me converti para o espiritismo, eu perguntei a elas, porque não acreditava em vidas passadas, aliás, em reencarnação, eu disse, e tu acredita em vidas passadas? Ela ficou duvidando assim, olha, tu pode dizer com certeza, com a verdade, porque eu sei que tu fez a regressão de vida, de memória, eu sei disso. Tu fosse no fundo de tal, fazer. Então, qual é o interesse de você vidas passadas? Né? As vidas passadas significa que o espírito era reencarnação passada. Mas tudo bem, vamos seguir no trabalho de hoje. Então, nas famílias, gente, a formação de família, isto é importantíssimo para a ciência das pessoas, aquilo que o Paulo, na abertura dos trabalhos de hoje, anunciou. O conhecimento que nós temos que ter. Normalmente, os filhos escolhem os pais e até os irmãos antes de reencarnar. Então, a formação de uma família biológica, corporal, composta, digamos assim, para o nosso estudo de hoje, né? Pai, mãe e irmãos. Claro que existem outros, que é só pai ou só mãe, filhos adotivos, mas fiquemos aqui porque não há tempo de enveredar em todos os tipos. Mas vamos colocar a família tradicional, aquela que nos dá, pelo menos, o embasamento do conhecimento de hoje, para hoje. Tá? Podemos até assumir o compromisso, Paulo, de outro dia, a estender mais, eu acho necessário. É extenso. Complexo, né? Para falar, por exemplo, de um filho adotivo, de mães adotivas, né? Tá? Que é um ramo da família tradicional. E que o Espiritismo e a doutrina espírita estuda com profundidade e dá o mesmo valor. Muito bem. Então, quando eu tenho que reencarnar, eu estou num mundo espiritual. Eu tenho que reencarnar. Quando eu tenho que reencarnar, como eu tenho que reencarnar? Então, aqui para citar algumas obras, Missionário da Luz, Entre o Céu e a Terra, Libertação, né? Vários outros, Entre o Céu e a Terra,
Quase todos falam quase de reencarnação, todos, né? Mas especialmente esses casos de família, da reencarnação, tem o Missionário da Luz, tem Libertação, né? São próprios para elucidar, até com profundidade, quem quiser, a questão da família. Como se forma a família e os filhos. Então, os espíritos que têm que reencarnar, quando eles têm lucidez e evolução espiritual, Paulo e ouvintes, eles por si só já escolhem as famílias, as pessoas, a mãe e os irmãos que querem reencarnar. Mas como assim? Porque aí tu pode fazer uma contradita, dizendo que o Livro dos Espíritos diz que na maioria das vezes, ou de regra, se reencarna na mesma família. Sim, mas o que é a família? A mesma família. O que é a mesma família? Na verdade, isso é uma pergunta, um questionamento que me ocorre agora. Essa questão de escolher com quem nós viemos, isso tem que haver um merecimento do espírito, no caso. Tu vai falar isso aí, né? Que se não tiver merecimento, não vai escolher. Pega um papel, vai anotando as questões até. Não vai mesmo, anotem aí que depois a gente... Dionis, faz favor, eu acho que aí Ali tem caneta e papel. Caneta eu tenho aqui, o Paulo vai anotando, os Dionis também, e os ouvintes, meus queridos, também. Eu gostaria muito, no segundo tempo, agora, depois das 9, a gente ficar aqui à disposição de responder questões. Porque aqui eu sei que tem inúmeras, milhares, sem exagero nenhum, de questões. Tu está falando e o pessoal está lá pensando, mas como? Muito bem, mas nunca vi falar disso aí. Exato, e eu me proponho aqui, se não der tempo hoje, como nós dissemos, assumimos o compromisso na próxima sexta-feira de dar continuidade a esse tema, sem problema nenhum. Bom, então o espírito, quando tem que reencarnar, porque ainda na Terra tem que reencarnar, por isso que eu estou afirmando, quando tem que reencarnar, então ele vem. Então o tempo que ele tem de reencarnar, de erraticidade, que ele estiver lá, tem várias nuances, várias condicionantes. Ou a falta de mulheres aqui na Terra para servir como mães. Então não adianta o espírito que está na erraticidade pretender reencarnar se ele não tem uma mulher que se oferece como mãe aqui, que lhe empreste o útero para ser a matéria. Se não tiver, ele vai ter que esperar. Tá? Lá também tem espera. Por isso que às vezes eu brinco aqui na doutrina, que lá é a fila do SUS, lá é longa a fila. Tá? Existe hoje, pela estimativa da doutrina, né, em torno de 40 bilhões de espíritos que devem reencarnar. É muita gente, muito espírito. Muito bem. Mas então esse espírito que tem que reencarnar. Muito bem. Se ele tiver lucidez, conhecimento, evolução espiritual, ele por si só pode escolher a mãe compatível com a necessidade de ele reencarnar. Eu disse compatível com a necessidade. O que é necessidade? Não é só de vir reencarnar. Necessidade aqui que porta as expiações a ser trabalhadas, a mãe que tenha as virtudes, eu disse, as virtudes de paciência, de amor, de caridade, para que eu possa crescer com ela. Então essa futura mãe, se tem essas qualidades, essas virtudes que eu necessito, então eu posso escolhê-la. Veja que quem escolhe a mãe, normalmente, é o filho. Então aquela história, eu não pedi para ver o mundo. Olha, vai estudar o espiritismo, a doutrina espírita que te responde para ver se não tem. Não só implorou, porque a filha é grande, que eu disse, quando estiver uma mãe, ele vem com toda a voracidade. E se ele não pode sozinho, então é o tutor, os engenheiros siderais, os citologistas siderais, todos
porque aqui é complexíssima uma reencarnação. Envolve vários espíritos superiores, Paulo, para escolher quem é a mãe a ideal, quem é o pai ideal e quem é principalmente a família ideal para ele. Quando ele escolhe a família, inclusive com os irmãos. Por isso que eu fiz questão de dizer no início, Paulo, e ouvintes, que existe uma família imensa na espiritualidade. E essa família imensa pode, entre os espíritos, fazer um pacto, né? Combinarem de reencarnares, inclusive, em conjunto em determinada família, para se completarem, ou porque um deve para o outro. Então, na espiritualidade, há entendimento, sim, na programação, de eu escolher a mãe e, quiçá, os irmãos, não só o irmão por ser irmão, aqueles irmãos que têm débito comigo ou eu com ele. Por isso que é complexa a reencarnação. Mas é assim que acontece. Então, quando eu escolho determinada família, é o ideal para mim. Então, aquela família me dá o suporte, tudo aquilo que eu necessito para a minha evolução. Aquela evolução que está lá no 132 e 167 do Livro dos Espíritos. Essa evolução para a perfeição. Então eu tenho que burilar no laboratório, por isso que o Chico Xavier chamava de laboratório divino a família. É um laboratório divino. Porque é na família que eu sirvo como um laboratório de experiência e não de teoria. Porque a teoria é lá no espírito que vem para baixo. Então, quando eu reencarno numa família, eu venho para executar o planejamento que eu fiz como espírito. E nesse planejamento envolve as provas que são normais da Terra e as expiações. No meu planejamento reencarnatório, tenho que prever em linhas gerais, por isso que eu mesmo planejo as provas chamadas provas genéricas. Não os do dia a dia. Os do dia a dia fazem parte da Terra, do mundo que eu vou viver. Então, as provas comuns pertencem à Terra que eu tenho. Por exemplo, não atravessar a rua, eu não está no meu planejamento reencarnatório que eu tenho que observar a sinaleira. Não, isso é comum. Isso faz parte já da minha proteção biológica. Agora, se eu atravessar e alguém me atropelar e desencarnar, o desencarne estava previsto no meu planejamento. Agora, como não? Agora voltemos ao planejamento familiar. Então eu venho para uma família que eu escolhi, sim. E quando eu escolhi, aqui é que vem a questão importante, Paulo. Muito, muito interessante. Quando eu escolho, desculpe, quando eu escolho a família com pais e irmãos, todos eles têm débito ou crédito comigo. Todos. Ou eu tenho alguma coisa a acertar aqui e eles comigo. Não existe quem ingresse numa família simplesmente de paraquedas e está numa família e deu. Não. Todos têm um propósito. Seja família bastarda, rica, só de rei e rainha, ou famílias pobres monetariamente falando. Enfim, tudo tem um sentido e tudo tem um propósito, um desafio a ser vencido. Toda reencarnação tem desafio a ser vencidos. São provas.
Para quê? Para atender aquilo que o Chico Xavier anunciou. Para implantar, desenvolver o amor. Para nessa experiência que eu tenho, experimentar, e não só experimentar, mas ver como eu desenvolvo as virtudes nesse desafio. Aí é que está a questão. Então, quando Deus nos oferece, me oferece uma família problemática, eu tenho o dever comigo próprio de saber por que é problemática, onde é problemática, com quem é problemático e o porquê que é problemático. Eu tenho que descobrir isso. Isto é a obrigação que eu tenho comigo próprio. E sabendo que eu escolhi essa família, eu não posso me acovardar do desafio que se apresenta e fugir dela. Não posso. Eu tenho que ter consciência, por isso a importância do Espiritismo e da doutrina espírita, em que elucida, esclarece essas questões que eu não sabia. Não sabia. Confesso que, como católico, jamais eu sabia o proteste. Nunca. Até porque eu não acreditava em reencarnação. Então, para reencarnar, qual é o propósito da reencarnação? Segundo Chico Xavier, para evoluir, experimentar, trabalhar e fazer, exercitar aquilo que me propus a fazer, para crescer, evoluir. E nesta evolução, necessariamente, atender aquilo que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Se o Pai é nosso, nós somos uma família toda. Por isso, a grande família espiritual. E a pequena família biológica na Terra serve com um propósito para que eu, no momento que reencarno numa família biológica, veja só como Deus é sábio. Eu reencarno numa família biológica para purgar, isto é, o resgate, como diz o Chico. E com alguém, Paulo, que segundo o Pai Nosso, que nós temos que pagar a dívida, assim como os outros, né, nos cobram a dívida e perdoar a dívida do outro. Como é que eu pago dívida que eu tenho, se eu sou um devedor, se eu não reingressar numa família que eu enxergue todo dia, Paulo, meu credor? Eu tenho que estar diuturnamente com ele, tete a tete, frente a frente. Para me lembrar que eu sou o devedor dele e tenho que pagar. Veja só, que se eu não reencarno numa família que enxergo, visualizo, tenho contato diário com o meu credor, se o meu credor não for na família biológica, eu esqueço que é meu credor ou devedor. Eu enxergo uma vez por ano, a cada 10 anos, ou às vezes nunca mais enxerguei. Esqueço a dívida. Quando desencargo, está lá ele, me cobrando. Me cobrando. Por isso, olha a sapiência de Deus. Numa família biológica em que eu tenho diuturnamente que ver meu irmão, meu pai e minha mãe. Tete a tete. Frente a frente. É uma rotina diária. Uma rotina diária. Me lembrando que eu sou credor ou devedor. Por isso que nesta orientação do Chico, diz, mas como é que eu devo, como é que eu sei que eu sou devedor e ele é credor? Pelos desafios que eu estou tendo, pelos problemas que eu estou enfrentando, eu tenho que saber, conhecer quem é dos meus irmãos, ou meu pai e minha mãe, que está me oferecendo o desafio. Quem é? É meu pai, minha mãe, os dois, o meu irmão, os meus irmãos todos.
Se eu fizer uma análise de cada um deles e o propósito, e aliás o desafio que eu estou tendo a cada um deles, eu vou ter que na minha consciência refletir. Eu sou devedor ou credor? Eu devo o que para quem? Sabendo disso, e às vezes bota irmão complicado, né? Bota complicado. Bota irmão complicado, bota mãe complicada, Filhos complicados. bota pai complicado, bota filho complicado, mas filho, você escolheu tua mãe. Aquela passagem, observem bem, Jesus estava pregando o evangelho na casa de Simão, já bem adulto na sua fase messiânica, na sua fase já de evangelização. E lá rodeado de muitas pessoas, fora da casa de Pedro, uma imensidão de pessoas, lá pelas tantas batem a porta, adentra a casa de Pedro. Jesus, mestre, lá fora está tua mãe e teus irmãos clamando que vá lá falar com eles. E Jesus, na sua sapiência, olha para os seus discípulos, e não para quem veio, e nem para a multidão lá fora, e muito menos para os seus familiares, pergunta a seus discípulos que estavam ao redor dele: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Está lá em Mateus, Lucas e Marcos, nos 3 discípulos. Eu vou repetir. É a grandiosidade da resposta e é aquilo que me dá fundamento para seguir o trabalho de hoje. Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que obedecem à vontade de meu Pai. E o que meu Pai tem? Qual é a vontade de meu Pai? Só uma: fazer o bem. Só. Então, nesta resposta, ele matou todas as charadas. Ele universalizou as pessoas, dizendo que todos são irmãos, independente de ser pai e mãe da mesma família, etc. E por que tinha a mãe e os meus irmãos? E por que não tinha o pai dele? Por que só a mãe? Porque ele poderia responder: meus pais e meus irmãos, porque em outra passagem do Evangelho está dito: honrai o pai e a mãe. Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, 14. Honrar o pai e a mãe. Por que não respondeu o pai? Porque o pai de Jesus na época já estava desencarnado, já tinha desencarnado. Ele desencarnou quando Jesus já era jovem ainda. Por isso só a mãe apareceu. E mais os seus irmãos. E por que eles foram chamar Jesus para vir para fora? Porque eles não acreditavam, eles até eram adversários de Jesus. Eram irmãos que não gostavam de Jesus, porque chamavam de Jesus de louco. Porque ele disse que ele está pregando coisas contrárias à doutrina de Moisés e da doutrina judaica. Ele diz: é maluco, ao invés de trabalhar, ele fica aí palavreando pelas ruas fora. Tanto é que quando ele desencarnou, Jesus, quando morreu na cruz, só tinha a mãe dele lá, nenhum dos irmãos dele estava lá. E depois, sim, depois de desencarnar, todos eles passaram a ser apóstolo do falecido irmão, Jesus. Bom, fecha a questão, muito bem. Então aqui, na reencarnação, quando o filho escolhe os pais, missionários da luz, libertação, entre o céu e a terra, só para citar alguns, diz André Luiz que o espírito da mãe, e eventualmente do pai, mas mais da mãe, em desdobramento,
começa a visitar o futuro filho na erraticidade, para manter a ligação, a estreita de amor, de sintonia, de começar a se afeiçoar. Mas o filho, Paulo, ainda espírito, começa sistematicamente a visitar a residência, a casa da futura família, para sentir as vibrações da família, dos irmãos e de todos, para começar a se ambientar do futuro lar dele e começar a conhecer os futuros irmãos e os problemas que ele vai enfrentar, para ficar gravado na sua memória mental e espiritual, para depois, no futuro, numa intuição, quando se deparar com um problema, com um desafio, com a prova, ele saber trabalhar. E depois, logicamente, vem o nascimento do filho, que já foi programado, todos sabedores. E é por isso, Paulo, que eventualmente quando eu nasço, como tem, por exemplo, numa carta do Chico Xavier, entre aquelas inúmeras, centenas, milhares de cartas psicografadas de Chico, que é uma verdadeira lição doutrinária para nós. Há casos, por exemplo, que tem uma criança de 3 aninhos que chegou para a mãe dela e disse: mãe, eu sei que eu te escolhi, fui eu que te escolhi para ser teu filho. Com 3 aninhos, a mãe ficou basbaqueada, não sabendo o que fazer, porque não era espírita e nunca orientou o seu filho ao espiritismo. Ela ficou boquiaberta, não sabendo o que fazer com uma colocação daquela. E depois essa criança, logo em seguida, desencarna. E escreve para a mãe ainda chorosa, desesperada, porque ela estava em conflito mental por ter ouvido falar de viva voz da criança com 3 aninhos e depois se oferecer pelo Chico Xavier com uma carta dizendo para a mamãe: não chore. Eu te disse quando eu tinha 3 aninhos que eu tinha programado. E realmente eu programei ser seu filho e dei as razões, e dá as razões. E eu parti antes, assim como foi outra menina com 17 anos, a mesma coisa. Porque o meu tempo que eu necessitava era esse. Ficar pouco tempo com vocês para unir vocês, para fazer a união da família. Meu Deus do céu. Ouvir isso. Imagina essa mãe ouvindo quando eu tinha 3 aninhos e depois, logo em seguida, quando desencarnou, ele volta numa carta psicografada do nosso querido e amado Chico, dizendo que aquele pouco tempo com a menina Carmen, se não me engano, ou Luciana, eu acho que é Luciana, viu, Luciana? Parece que é Luciana também. Que partiu com 15 ou 17 anos, uma coisa assim. Mas foi o tempo suficiente para vir unir a família. Numa carta dizendo isso, gente. O que é mais consolador do que a doutrina espírita? Exatamente. Meu Deus. Tá bom, vamos lá. Não, vamos. Eu só quero te fazer essa pergunta aqui, Vamos lá. ó, que eu anotei aqui. Esclarecer um pouquinho mais, está bem esclarecido, mas eu te perguntei se, quando tu falou que todo espírito escolhe o seu pai, sua mãe, seus irmãos, mas é conforme o merecimento, o grau de adiantamento dele. Sim, aquilo que eu disse, tem lucidez, ele tem lucidez para saber, Paulo, que eu vou na tua família, na família do Jones, que pertence àquela nossa grande família da amizade, dos afetos, longos anos de afeto, de amizade, isso faz parte da família. Então eu posso reencarnar numa família que parece, em princípio, não aquela família de Kenji como é, ou Pereira, etc. Não. É na família espiritual, que às vezes é lá longe, ou de outra família, mas no plano espiritual nós éramos muito amigos, nós éramos afetos. Então eu vou naquela família, Paulo, para resgatar melhor a minha dívida. Né?
outra coisa aqui que eu contei aqui. O Aldúlio tem uma pergunta aí, vamos lembrar. Só para completar essa do Paulo, não perdeu o Fio gancho dela. aqui, o fio da meada. Aqueles que não têm lucidez, aqueles que não decidem por si só, que não têm consciência do dever que tem que cumprir, das provas que tem que ultrapassar e da expiação a passar, serão impostos. Então aí sou o meu mentor junto com o engenheiro sideral, o citorologista sideral, isto é, aqueles elementos que fazem a composição biológica e espiritual. A ligação que está lá no capítulo 12 de Missionário da Luz. Não o 13, o 12. Depois o 13 é a questão da reencarnação de São Jesus. A reencarnação é uma coisa obrigatória. Obrigado. Nós temos que reencarnar. Isso. Mas tem aquelas reencarnações compulsórias, né? Exatamente. É isso? É essa que eu falei agora. Se ele não tem lucidez e tudo, é imposto. Então, Só eu que sou eu vou fazer obrigado. uma pergunta igual. porque Aí- as pessoas- Aí o nosso mentor, os nossos engenheiros siderais, Obrigado. eles escolhem a família própria para o meu desafio. Entendeu? Assim, é que nem meu pai e minha mãe, eu sou criança, adolescente, escolho o colégio e o professor que eu tenho que Mas, tratar. daí sobre o Benjamin, mas sobre o Benjamin, aí eles escolhem. Os pais têm no seu planejamento que vão receber um compulsório ou não? Normalmente eles têm, nesse tempo, quando escolhidos, lá na espiritualidade, escolhe. O que escolhe? O filho, logicamente, eles já sabem se o Jones quer ter filho ou se a mulher quer ter filho. Entendeu? Sim. Então ele já sabe de antemão lá na espiritualidade. Mas não. Agora, se eles sabem também que o Jones tem que ter esse filho, esse tipo de filho, manda pra ti. Manda o pacote completo. pra Seria ti. necessariamente esse filho seria problemático futuramente ou não? Não, o que tu quer dizer com Problemático vindo com alguns tipos de problemas Bom, interiores aí é que desequilibrem a família com questões que mais tarde, com problemas de ordens sociais que prejudiquem também o pai e a mãe nesse sentido assim. Nessas cartas de Chico Xavier, eu li 2 exemplos fantásticos, né? Que cita, te dá a resposta e cita outros casos. Sim. Quando eu disse que o espírito que é lúcido, consciente, evoluído, mas tem dívida a pagar, tem resgate a fazer, ele vai escolher a família que também tem resgate a fazer, ou para comigo, ou para com um dos irmãos que fazem a linha oblíqua. Então, se eu escolho um pai, normalmente eu escolho um pai que tem uma ligação comigo em débito. Entendeu? É, por exemplo, uma das cartas de Chico, que diz que o filho que foi muito ruim em vidas passadas com o atual pai. Escolheu esse pai aqui, ó, porque ele foi muito ruim para esse mesmo pai em outras reencarnações, em outra família, no passado. Mas os dois tinham débito para consigo. O que ele fez? Esse pai aqui, em vidas passadas, era juiz de direito. Condenou essa pessoa lá no passado. Ele ficou furioso, odiou a vida inteira e fez mal para o pai dele lá, do juiz aqui. E veio agora resgatar o agora, em 3, 4 gerações depois. Mas o espírito é o mesmo, lá do passado. A dívida é lá do passado. Por isso que a lei da causa e efeito, ela é implacável. Tu tem que pagar em qualquer situação das vidas pregressas. Se tu não pagar, tu traz de geração, de reencarnação a reencarnação um problema. E tu tem que pagar. A Luana sabe, porque a gente conversou aqui, que Jesus diz que tu não sairá desta prisão, que a prisão é o corpo, enquanto não pagar o último centavo. O último centavo quer dizer o último débito. Então, lá, esse filho veio, né, com problemas com o atual pai.
outra menina veio com problemas intelectuais. Porque ela fora no passado letrada, desenvolveu muita intelectualidade cultural, porém a parte moral e humana péssima, baixa. Escolheu uma mãe que sabia de antemão que tinha paciência, que tinha amor. E ela, numa carta psicografada ao Chico, revela exatamente isso. Que ela veio com problemas mentais graves, porque ela queria abafar a parte cultural, Exatamente. para desenvolver a parte amorosa. E quem é que poderia dar a parte amorosa para ela, que ela precisava? Aquela mãe bondosa, pacienciosa. Vocês viram como é que é a reencarnação assim? Então, Jones, para concluir a tua pergunta, quando eu tenho lucidez, que tenho dívida a pagar, eu sei que tenho que pagar. É aquela senhora em que o André Luiz se hospedava em nosso lar. Que quando na hora de servir a sopinha, você lembra a sopa? Que servia para André Luiz, ela disse que já estava programando uma nova reencarnação. Ela, por si só. Ela disse, tome a sopa aqui que eu vou me ausentar, porque eu vou lá na câmara de regeneração, de reencarnação, para fazer o tratamento e a educação para o retorno à carne. Ela, por si só, estava fazendo a reencarnação, ela própria. Então ela sabia que tinha que voltar à carne e sabia o que tinha que pagar. Tá, o Jones? Então, se eu sei que eu tenho que pagar, como essa menina que veio, né, ela sabia que tinha que voltar à carne de forma débil mental, né, com uma incapacidade absoluta, né, da sua deficiência mental. Ela sabia disso. Então, mas ela se escorou aonde? Ela se estribou aonde? Numa mãe que sabia que ia dar amor para ela, que não rejeitasse jamais o problema dela. Agora, só para concluir, agora sim. Então, e quem não tem essa lucidez toda, os próprios mentores dizem, não, agora tu vai para lá, tu vai com esse problema, mas só que vai numa família que também tem problema, para fazer a equiparação. O interessante se a ciência, a psiquiatria, não só a psiquiatria, essas áreas que trabalham com a mente, né, se estudassem o espiritismo, teriam resposta para muita coisa. Muitas, né? Então, tem mulheres que se oferecem no plano espiritual para receberem um filho que venha como autista ou Down. Né? Então, é uma mãe guerreira, é uma mãe voluntária, porque, olha, recebeu uma criança assim e a vida toda, né? Pelo amor de Deus, é uma coisa. Mas a espiritualidade mostra ela que ela resgata muito, né? Vários erros do passado, consequência que tinha que ser escoada através da dor, problemas de toda ordem, escoa pelo amor, né? Porque a reencarnação, assim, o André Luiz ele fala numa das obras dele, que Deus nos oferece dois viés para a reencarnação. Porque todos nós erramos, essa aí, né? Nós íamos depois para o padre perdoava, no outro dia começava a errar de novo. Mas existe a espiritualidade, os tribunais, né? E está tudo constatado em arquivos, toda a nossa vida está arquivadinha, tudo que nós fizemos está registrado. Além de estar registrado no nosso perispírito, né? Nós vamos trazer o tema perispírito. Né? Então, essa mãe voluntária, corajosa, que se apresenta como vai ser a mãe do autista ou da criança Down, ela resgata uma barbaridade. E tem outras reencarnações que nós devemos também saber, né? Uma reencarnação que alivia muita consequência, além de resgatar erro com aquela pessoa, dita com aquela pessoa, é aquele que cuida de uma mãe doente, de um pai doente, né? Cuidando, dando comida, mudando, seja lá o que for.
Então são reencarnações, que eu estou falando esporadicamente assim, né? Que tem um proveito muito grande e o resgate. Que a gente vê, sabe, Benjamin? Eu já fui ali, nós visitávamos a Vicentina e o Alta Gomes, né? E às vezes tinha aquelas senhoras ali, ó, olha, eram praticamente depositadas como se fosse um objeto ali dentro, né? E várias delas nos falavam assim, ó, diz para o fulano, pro meu filho, que eu estou aqui, ele que vem me visitar. Faz 2 anos, você lembra? Tinha uma que dizia que ficava na frente, né? Toda sexta-feira, né? Mas que barbaridade. Fim de semana, não chegava. Olha, pobre dessa pobre criatura que não respeita uma mãe, né? Que pariu ele, amamentou ele, cuidou, rezou, deu um chazinho talvez para ele, né? Que reencarnação essa criatura vai ter numa próxima reencarnação? Bom, nós temos quer falar alguma coisa? Fala, dá tempo ainda. Ainda dá. Dá para falar um pouco. Aqui nesse viés do Paulo, a colocação do Paulo, existem várias questões no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, última parte do capítulo 14, tá? Tem um longo discorrer de Santo Agostinho. É simplesmente fantástico, é muito interessante, onde diz a ingratidão filial, a ingratidão dos filhos. É o capítulo todo ele, que Santo Agostinho fala, isso que o Paulo está falando. Na questão 583 do livro dos Espíritos, tem uma questão que a erraticidade, os espíritos superiores perguntam quando a gente chegar lá. Que fizeste com os filhos que eu coloquei à sua guarda? Guarda e proteção. Que fizeste com os filhos que lhe dei para guarda e proteção? Mais adiante tem o inverso. Que fizeste para com teus pais, que honraste, que desonraste? Porque o capítulo 14 do livro dos Espíritos diz honrar pai e mãe. Honrar seu pai e sua mãe. Acho que está no E honrar da montanha também. E honrar pai e mãe não significa apenas amá-lo, assim, de forma terrena. Honrar pai e mãe, Paulo e ouvintes, agrega toda a parte assistencial. Assistência diuturna a vida toda. Porque no princípio e na lei da solidariedade e da sociedade que nós citamos no início do trabalho, como estribos, base do nosso trabalho de hoje, nós resgatamos essas duas leis para citar o caso que o Paulo está falando. Nossos débitos com a falta de assistência para quem nos deu a vida é muito grave. O débito é muito grave e que nós só vamos saber depois de desencarnados se a gente aqui não tiver consciência de enfrentar esse desafio. Porque é um desafio. Que eu sabia, quando encarnei naquele pai e naquela mãe, eu sabia que tinha que dar, como diz o Evangelho no capítulo 17, 3º, fazer o bem na medida das tuas forças, ou no limite da tua força. E lá, na colocação de Santo Agostinho, é muito interessante, porque ele fala exatamente isso. Que tanto os pais na guarda dos filhos, quanto os filhos na guarda e proteção dos pais, vai ao limite das nossas forças. Até um dia a gente pode falar o que é limite da minha força. Mas a verdade é essa. Porque senão eu estou ofendendo a lei da solidariedade. E lá no catolicismo nós aprendemos que é um pecado mortal. Isto é aquele que não tem perdão. Vai direto para o inferno, segundo a doutrina católica.
Só trago esse exemplo para citar como exemplo de tão grave que é. Para nós aqui é lógico que nós vamos penar lá no umbral até... Vamos fazer um intervalo, então. Agora o Antônio enquanto isso, eu vou falar da Casa Espírita dos patrocinadores. E outra... Depois tem as perguntas. Não divulga as redes agora. E depois as respostas das Isso. perguntas. Vamos tomar Uma aguinha. Então tá, pessoal. Lembrando que a Casa Espírita Chico Xavier fica localizada na rua Ismael Soares 173. Os horários da nossa doutrina espírita, aqui na sessão pública doutrinária, como a gente chama, é segunda-feira às 18 horas e 30 minutos. Depois nós temos na quinta-feira às 19 horas e 30 minutos. Nós temos na quinta-feira às 19 horas e 30 minutos. Depois nós temos no sábado 2 sessões públicas doutrinárias. Nós temos uma às 15 horas e outra às 16 horas e 30 minutos. Então você está convidado a fazer parte aqui da nossa... visitar, né, no nosso Centro Espírita Chico Xavier, né, ser sempre bem-vindo, né, aqui na nossa casa, que está localizada aqui em Bagé, né, então no Ismael Soares 173. Então todos convidados. Se você também quer ir fora, você é convidado também e não segue, assim, o Espírito tem interesse, né, de conhecer mais, procure uma casa espírita na sua cidade, uma casa kardecista, né, que siga a doutrina de Kardec, né, a nossa doutrina do Espiritismo, e que siga os preceitos de Jesus, né, e cada vez mais buscar, né, essa essência, buscar o nosso íntimo, né, aquilo que muitas vezes a gente está no vazio, né, e em especial a gente busca, assim, na casa espírita, né. O principal objetivo é sempre buscar a nossa paz interior, buscar a nossa evolução gradativamente, aos poucos, né, em cada segundo, em cada minuto, e buscarmos cada vez mais o nosso melhoramento como pessoas, né, como um humano melhor. Então a gente vai buscando isso aí. E esse é o primor, né, da doutrina espírita, né? A doutrina espírita que busca, né? Que a gente se encontre, né? E que explica muitas coisas, explica as coisas que acontecem em nossa vida. Uma explicação, né? Da existencial, das coisas essenciais. Muitas coisas que a gente não consegue entender, né? Em outra situação, ou até em outra religião, ou em nosso existencial no dia a dia, a doutrina espírita vem para nos explicar, para nos esclarecer muitos pontos que nós às vezes não entendemos, né? São coisas que a gente fica se perguntando, mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo comigo, né? Que injustiça? Existe injustiça na nossa vida? Será? Não. A gente sabe que não existe, né? Então nós estamos buscando, nós estamos num planejamento. Claro que tudo aquilo que nós estávamos falando aqui, que a gente planeja na nossa vida, nós temos que nos melhorar. O nosso planejamento, ele é intrínseco. Nós temos que buscar dia a dia, né? São várias coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia a gente fica se perguntando por que acontece e por que deixou de acontecer, né? Então nós temos nosso livre-arbítrio, muitas vezes, e nós buscamos melhorar, nosso melhoramento. E esse melhoramento faz com que nós tenhamos cada vez mais nos evoluirmos. E esse é o sentido da doutrina espírita, o sentido do nosso, principalmente nossa casa Chico Xavier, que busca os preceitos do Chico, né? Que foi o Chico Xavier principalmente para não só para os espíritas, mas muito respeitado para em outras religiões, muito respeitado por pessoas que não seguiam religiões, né? E que seguiam o seu trabalho, a sua benfeitoria, que era a caridade e o amor ao próximo. Muito bem, então agora nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores, Rede Curisul Internet, a melhor internet da cidade. 5333110777. Também conosco
JC Pintura Automotiva, chapeamento e pintura em geral. Rua Jorge Abdal Calil, 566, bairro Getúlio Vargas, aqui em Bagé. Muito bem. Estância São José Turismo Rural, BR 293, quilômetro 223, Dom Pedrito à direita, aqui pertinho. Falaram com a Raquel, nossa companheira aqui de Casa Espírita, 999-460236. Então, agora que está começando, logo vai chegar o verão aí, né? Então, dá para agendar lá com a Estância São José Turismo Rural. Recanto Lazer, campo de futebol, salão de festa com churrasqueira externa, sala de jogos. Então, faça a sua festa conosco, né? Então, o Recanto, o lugar fica lá no bairro Floresta, né? Faça a sua festa conosco. Contato, então, contato antes de... Contato é 53999 60 70 20. 999 60 70 20. Estamos voltando então agora com a continuidade do nosso programa, o Tempo Espírita, aqui na Casa Espírita Chico Xavier. Lembrando também que nós temos nosso Instagram, Casa Chico Xavier Bagé. Também nosso Facebook, Centro Espírita Chico Xavier Bagé. Se você está nos vendo e não curtiu ainda, curte lá a nossa página. E também no YouTube depois vai estar esse programa. Aí você só digita Chico Xavier Bagé que você vai achar. Muito bem. Então vamos falar agora da participação do pessoal. Vamos ver aqui, desde o início. A Liliane Pereira, boa noite, queridos. Boa noite, dona Liliane. A Anice Pinto, sempre presente, né? Queridos amigos, boa noite. E muita paz, abraços. A Andréia Mendes dando boa noite também. Andréia, A Genissa Freitas também dando boa noite para nós. A Genissa é essa companheira aqui também. A Tânia Mendes dando boa noite. Boa noite, Tânia. A Luciana Nunes, né? Que a gente estava falando da... É uma estanceira que tem. Recanto, né? E tem o Recanto, é a nossa patrocinadora. Você estava falando do Recanto. Então, boa noite, queridos irmãos. Estamos atentos, ó. Grande abraço, grupo falando para o seu Benjamin. Grande abraço do grupo Irmã Sheila. Ó. Helenara Nunes dando boa noite, queridos amigos, um ótimo trabalho. A Lídia Freitas também dando boa noite. Seu Adair. Adair está sempre conosco, uma boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe esse programa Chico Xavier. Também conosco Luiz França. Ultimamente o Luiz França também tem participado dos nossos programas aqui. Boa noite, irmãos. Ótima doutrina, gratidão. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Também conosco Sebastião Moraes, dando uma boa noite a todos. A Bita Vasquez, dando boa noite, irmãos. Nossa companheira lá do centro. Aqui uma pergunta aqui do pessoal que veio. Olha, como explicar um indivíduo que teve vários relacionamentos e filhos com mais de uma pessoa? Como acontece esse planejamento espiritual? Bruno de Espumoso, Rio Grande do Sul. Espumoso está em cima. Um abraço, então. Que bom. Bruno. Obrigado. Espumoso, acho que é perto de... Benjamin vai explicar isso aí. Sem problema nenhum. Aqui o Espiritismo, ele não cerceia, não veda, não proíbe relacionamentos conjugais. O foco do Espiritismo, diferente de outros credos, de outras religiões tradicionais, proíbe. Tá? Aqui nós somos todos filhos de Deus, do Pai único. Por isso eu fiz questão de pronunciar o Pai Nosso. O foco do Espiritismo e da doutrina espírita, por consequência, é a evolução do espírito. Ponto. E nessa evolução do espírito, não interessa se tem um matrimônio, 2, 3, etc. Não interessa, porque lá no planejamento reencarnatório, essas pessoas, ou esses espíritos, conveniaram. Quem sou eu para dizer não? Ou diferente? Eles conveniaram para o bem deles. Que sejam felizes.
Porque quem importa é chegar na felicidade, na luz que Jesus disse a Nicodemos. O meio de chegar lá, aqui na Terra, é a família. Não importa se é com A e B e C, ou etc. Porque o propósito, no final das contas, é a evolução do espírito. Exatamente. Ponto. Então não interessa se é filho único, se é filho de mãe única, se é filho de pais separados, convivência estabelecida pelos homens da Terra não é a mesma estabelecida pela espiritualidade. E Johnny, às vezes tem uma boa convivência, às vezes uma esposa e outra esposa, não todas, mas tem um com a caso, outra esposa, tem né? um caso para citar que existe, né? exatamente. um fulano Tem casou. filhos dos dois lados e tem convivências boas, né? Eu tenho um caso de um amigo médico, não é daqui de Bagé, casou 5 vezes. Tem filhos com 5. Mulheres. E no final do ano, pasmem, os 5 se reúnem no Natal. Que maravilha. O que ele explica? Olha aí. Já é coisa de outras vidas, né? Uma união de São Paulo. Quando desencarnar, tu vai saber. Sobre isso. Diversas famílias. Falando em família, né? Então, por que é considerada a família, que o Benjamin falou, um laboratório? Né? Uma família, como ele falou aqui, é uma contabilidade. É dívidas e débitos. Essa que é a verdade. A gente não sabe, muitas vezes, né, quando nós estamos aqui, quem fomos nós nas reencarnações passadas. Nós podemos receber como um filho, né, e a Joana de Ângeles fala que toda obsessão termina num caso de amor, é quando reencarna na mulher, na família, um obsessor para que acabe a obsessão. Exatamente. O amor fala mais alto, né? Mas aí vai algumas coisas que nós devemos fazer, né? Porque o amor, o Benjamin falou também em amor, que tudo é o amor, né? O obsessor, se nós começarmos a conversar com ele, porque o amor ele começa ainda na vida intrauterina. O espírito não está totalmente dentro da mãe, como alguns pensam. Ele ouve, nós falamos com a criatura. Né? Então, é coisa simples assim que os pais podem fazer. Olha, chutou, bota a mão aqui, afaga ele, e o pai passa a mão na barriga. Essas coisas assim, ó, vão erradicando do espírito obsessor, que ele vem para estragar uma família mesmo, muitas vezes. Eu falo assim, poxa, quem é que não gosta de um carinho? Quem é que não gosta de passar a mão no rosto, ou na barriga, ou nas costas, né? Eu digo, um cachorro brabo, nós amansamos um cachorro, e nós estamos falando de criaturas humanas. Então o amor começa lá na vida intrauterina. Sabe, eu falo com muitas famílias aqui dentro da casa, um lugar fraterno que a gente... E as mães ou os pais se queixam muito que o filho é danado, né? Traz problema, uma barbaridade. Teve uma mãe aqui, chegou esse dia assim, ó, eu vou mandar meu filho embora. Eu digo, não faça isso aí, né? Porque o filho que causa problema não está no seu juízo normal. Espiritualmente é uma criatura doente. E eu digo para ela assim, olha o que Jesus falou, parece tão bem, que não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? E essa criatura tem que ser conquistada. Como é que foi criada? E aí que está o problema. Eu não quero entrar assim no mérito da questão. Como é que esse filho foi criado? Será que ele teve o amor? Ele teve um colo, teve um carinho, né? Teve as brincadeiras que a gente faz com as crianças. Será que teve tudo isso aí? Como é que foi criada essa criatura? Né? Se foi criada pela mãe, foi criada por estranho, tem uma série de coisas assim, ó, que implica uma boa educação, o planejamento, se não tiver o amor, né? E o Benjamin citou aqui também, o que fizeste as crianças, que eu coloquei sobre a tua responsabilidade. Eu acho assim, ó, as mães não podem se queixar. E olhando por outro lado, muitos de nós, não, sou espírita, sou melhor, sou bom, que nada, não tem nada disso aí. Os bons já foram embora, não tem mais.
um Chico, um Divaldo, esses que estão ainda por aí, somos bons, né? Então, assim, ó, eu acho que nós temos que considerar que Deus nos deu a oportunidade de ter uma criatura assim dentro de casa, e essa criatura, eu falo muito com as pessoas, tu é espírita, tu tem paciência, tu tem tolerância, sabe perdoar, né? Tu tem amor pelo teu filho, pelo teu marido, eu tenho, não, mas às vezes me tira fora do sério e nós brigamos, né? Mas pare um pouquinho. Se tu é cristã, por isso que eu falei aquela hora aqui, ó, que nós temos que estudar a vida de Jesus, as parábolas de Jesus. Nos trazem muito ensinamento, né? Nos mostram como devemos viver, como tem que ser o nosso pensamento, o nosso comportamento, principalmente o relacionamento, já que o Benjamin trouxe a família, como é que é o nosso relacionamento dentro da minha casa? Né? Será que essa criatura não é um professor nosso? Será que essa criatura que nos tira da zona de conforto, que mexe com o meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu egoísmo, não é o meu grande professor? Eu posso dizer assim, eu tenho uma paciência de Jó, mas por qualquer problema eu saio da paciência. Não tem paciência? Não tem paciência, né? Eu não perdoo. Não, mas pera um pouquinho. Jesus mandou perdoar 70 vezes falando para o Pedro, e tu não vai perdoar. Quando que nós vamos deixar de ser assim, essa pessoa ranzinza, rabugenta, brigona, e não vamos aturar essas criaturas doentes das quais nós precisamos? Como me disse a irmã, eu vou dar um pontapé no meu filho e vou mandar ele embora. Tu vai te encontrar com ele novamente na vida passada, na futura. E vai retornar para você. E vai retornar, até pagar todos os centavos, que era a moeda da época, no caso, né? Tem histórias que a gente sabe, assim, olha, que brigam o casal, que discutem, né? Mas o que está faltando aí? Será que ele é o diálogo? Será que vai dar para nós fazer mais Mas aí, aqui eu pego esse ganchinho, rapidinho, só para concluir, minha parte. Temos no fim, já Essa que o Paulo falou. A orientação que a doutrina, o Chico nos dá é essa parte, quando vem essa prova delicada, desafio, né? Tem que enfrentar. Se tu não enfrentar agora, tu vai voltar na outra encarnação com a mesma. Até burilar isso, até eliminar. Então enfrenta a questão agora, um desafio que tem, para largar de vez essa pessoa, esse espírito. Na próxima não tem mais, quer dizer, eu não me encontro mais com ela, porque eu subi de patamar espiritual e não vou mais te encontrar com ela, a não ser para ajudá-la. Agora, para enfrentar o desafio de novo, outra reencarnação que é difícil reencarnar, eu já falei isso, que a filha do SUS é grande, né? É longa. Então, se há dificuldade de reencarnar, aproveitemos ao máximo que pudermos essa reencarnação aqui. Né? Vamos fazer, como diz uma prece nossa aqui, vamos fazer proveitosa essa nossa reencarnação. Porque a maioria de nós, eu falo sempre, a gente estuda, se intelectualiza, se evangeliza. Aliás, nem se evangeliza, mas nós nos intelectualizamos, né? Nós aprendemos, sabemos de capítulos e versículos e não sei o que mais. Né? Mas será que nós estamos realmente vivenciando os ensinamentos de Jesus? Olha, meus irmãos, olha, se nós estudarmos a vida de Jesus, e não só estudar, e vivenciarmos, nós vamos ser bem felizes. Né? Muito mais felizes. Vai haver muito mais os nossos relacionamentos. Nós vamos entender por que o filho é assim, por que o pai é assim, a mãe é assado, por que o amigo é daquele jeito. Né? Então, eu lembro assim do Chico Xavier, né? Aquele caso que ela teve com a irmã, que teve que sair de casa para... Chico, eu não aguento mais, uma barbaridade, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a gente batendo aqui. Ou tu sai de casa, ou nós saímos, né? Aí o Chico saiu e foi quando explodiu a doutrina, né? E isso que tu está falando, Benjamin, tem uma frase de Jesus que é uma maravilha, né? Que diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiver a caminho com ele. Enquanto a caminho, enquanto estivermos reencarnados, nós temos que procurar nos relacionar. Perdoar, vai atrás, né? Conversa,
procura um diálogo mais fraterno, né? Exige de ti praticar essa caridade. Que depois só vem o arrependimento. Ah, com certeza. O que tu ia falar aí, Tiago? Continuar as pessoas. A Kelly Flávio Borba dando boa noite, irmãos, muito bom o tema de hoje. A Claudilene Saraiva Aveiro dando boa noite também. A pergunta, acho que o senhor já respondeu, mas vamos só para... O espírito pode escolher um inimigo para ser seus pais? Como isso é possível? Lívia Braga, Quaraí, Rio Grande do Sul. Que maravilha. Ô, meu irmão, Belíssimo, para, obrigado. Não, Obrigado pela pergunta, porque me enseja a dizer o seguinte. Mas essa é muito boa. Essa Muito pergunta. bom. Quando Jesus diz, perdoai os teus inimigos, o que ele quer dizer? Amar o inimigo. Ah, mas isso é impossível. Se fosse impossível, Jesus não teria dito. Quando Jesus diz, ele veio romper com todas as culturas da época. Amar o inimigo era uma coisa totalmente impensável à época dele. Até hoje é quase que impensável, imagina a época. Tá? Tanto é que a época, a lei de Moisés era o contrário, era para matar o inimigo. Exatamente. E não reconciliar com ele. Então o inimigo sim, dependendo, Jones, e a pergunta do nosso irmão, dependendo da dívida que eu tenho, quando o espírito, lá na erraticidade, prestes a reencarnar, conforme a minha dívida, que eu posso dizer que é inimigo, se eu tenho lucidez, eu tenho que passar por ela. Não tem. Tanto é que na prova do Pai Nosso, lá nas dívidas, no final, não é que nos protege da tentação, porque segundo o Celestino Severino da Silva, ele diz, não é tentação, é que nos proteja da prova que eu tenho que passar. Essa é a verdade do Pai Nosso, e não da tentação. Não, bom, tudo bem, né? Mas, enfim, para concluir, meu irmão, é o seguinte, essa pergunta é muito lúcida por isso, que se eu tenho uma dívida ao nível de ser inimigo, eu tenho que passar por ela, tarde ou cedo. Então é bom que enfrente agora e depois me veja livre. E o espírito está fazendo uma grandiosa... Porque se eu não venho por vontade própria, eu venho pela imposição. Olha o que Jesus nos pede, assim, ó. E se nós não soubermos a explicação dessas coisas que Jesus diz, por exemplo, diz assim, ó, perdoai os vossos inimigos, perdoai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos persegue e vos calunia. Então, o que Jesus nos pede é que nós não venhamos elaborar planos de vingança, porque a pessoa que faz o erro contra nós, ele já vai receber lá adiante, né? A faca que tu ferir a pessoa, com o mesmo tipo de faca tu será ferido, a cada um segundo suas obras. Então, por isso que eu bato nessa tecla assim, vamos estudar a vida de Jesus. Não adianta eu dizer, eu sou católico, evangélico, protestante, hinduísta, budista, umbandista e espírita. Será que nós somos cristãos? Né? Olha que para chegar a sermos cristãos, nós temos alguns mil anos para reencarnar. Vamos lá, então. Margarete Souza dando boa noite também. A Glaucia Lizene Nobre Bruxel. Boa noite, irmãos. Boa noite, meu filho. A Luciane Nunes também falando agora. Gratidão por essa aula esclarecedora, meus amigos. Aqui também uma pergunta, outra. No nosso direct. Sempre, por que às vezes o filho é abandonado ou um dos pais não assume? O planejamento falhou dos pais? Não. Ótimo programa. Eu quero só ilustrar um negócio. Conselheiro Pedroso, empreendedor de São Paulo. São José do Rio Preto, São Paulo. Os paulistas sempre do interior de São Paulo. Um dia foram 3 cidades diferentes. É muito bom. Tem algumas cidades do interior de São Paulo muito desenvolvidas. Nós temos muita gente de São Paulo, do interior de São Paulo. Como é que é o nome dessa menina aí? Conselheiro Pedroso. São José do Rio Preto, São Paulo. Ela pergunta, o filho abandonado ou é um dos pais não, ou um dos pais não assume o planejamento, falhou dos pais? Não, até nós propomos. Mas que pergunta, que maravilha. Pela escala aqui que nós temos na casa, elaborada pelo nosso irmão Paulo, no final
31, somos de novo aqui, eu e tu, né? Lá pela escala. Não. É. É. Então, Tá, aqui eu vou responder essa questão, mas eu me proponho a continuar esse tema que nos esgotei, logicamente, incluindo, inclusive, nesse tema, a adoção e abandono de filial. Tá? A adoção de pessoas, que, na verdade, quem é adotado não tem pai, entre aspas, né? E filho abandonado. Vamos tratar desse tema, que é muito importante. Muito importante, muito importante. E a questão da nossa irmã Pedrosa é o seguinte: na espiritualidade já foi programada por isso. Quem sabe o abandono daqui foi o abandonado anterior. Exatamente. E quem abandonou, por essa que o Paulo falou há pouco, nós temos que fazer a igualdade da coisa. A lei do retorno, a lei da causa e efeito, ela nos pega, seja lá quando for, mas nos pega. Exatamente. Nós temos que prestar conta a todas as leis divinas. Não tem como, as leis divinas não falham nunca, elas são perenes, perfeitas, porque elas são Deus no exemplo, as leis divinas. Então, se nós fizermos alguma coisa, que a contabilidade que o Paulo falou há pouco, tem alguma coisa, algum ir que o Jesus falou, né? O hino para a cobrança, tarde ou cedo, daqui a pouco, nós vamos ter que cumprir. Então, a lei da causa e efeito fez com que o abandonado de hoje foi o abandonante de ontem, e vice-versa. É para sentir na carne, isto é, na vida própria, as dores do mal que ele fez. Exatamente. Por isso existe o perdão, depois o perdão, o ressarcimento, ressarcir no sentido não monetário, mas sim em atividade, e por fim a expiação. Essa é a evolução da coisa. A expiação, portanto, é o último ato daquilo que eu devia fazer e não fiz, e para sentir na própria carne a dor que eu senti. Agora, a Miss Pinto dela retornou dizendo: tema formação da família, imensa gratidão, perfeito. A Tatiane Tati dando boa noite também. E a Marli Dias, eu pedi para vocês dar um bem-vindo para ela. Boa noite, queridos irmãos. Primeira vez ouvindo com muita atenção. Sabe de onde? Sapiranga, Rio Grande do Sul. Sapiranga. Um abraço, obrigado. Para Marli Dias, de Sapiranga. Um abraço, Marli. Muito obrigado. Seja nosso espectador. Primeira vez aqui. Seja nosso ouvinte ou espectadora perene agora, para sempre. Isso. Tá. Primeira vez, sempre chegando pessoas novas, né? Isso que é interessante. Ela foi a última, Sapiranga. Vamos lá. Vamos encerrar então? Agora sim, né? Vamos encerrar então o trabalho. Tá muito bom o trabalho. Então nós vamos... Eu quero pedir a Jesus, como eternos pedintes que somos, Mestre amado, médico das nossas almas, dos nossos corpos, de todos os espíritos, abençoe, a proteja, abençoe, ampare todas as criaturas que estão nos ouvindo e que possam receber o amparo da espiritualidade que seus anjinhos da guarda, que sabemos que todos nós temos, abra os caminhos de cada um. Sejam abençoados por ti, Jesus, para que prossigam eles nesse interesse em saber melhor a razão da nossa existência. Nesses momentos pelos quais a Terra está passando, de provas e expiações em regeneração, nós temos uma obrigatoriedade: procurar saber da mensagem que esclarece e consola do Evangelho do nosso Mestre amado. Querido Chico, são filhos teus também. Todos aqueles que se interessam nessa renovação moral e espiritual. Abençoe a todos que estão nos ouvindo. Mais uma vez queremos agradecer os nossos patrocinadores, todos os nossos ouvintes. Peço ao Pai também que ampare nossos familiares,
e que o nosso Chico também ampare todos os trabalhadores da nossa casa de amor. E a Ti, Jesus, peço por todos os núcleos, por todas as casas espíritas da nossa cidade de Bagé, que possamos um dia ter um entrosamento melhor e nos considerar de acordo com aquilo que Jesus nos pediu. Amar a Deus sobre todas as coisas e os outros, não o próximo, os outros como a si mesmo. Muito obrigado a todos e uma boa noite. E que Jesus derrube sobre as nossas cabeças o seu manto sagrado de amor. Muito obrigado. Que assim seja. Boa noite.